Bem-vindos a mais um vídeo no canal Clínica Verzenhassi. Eu sou a Fernanda Verzenhassi e hoje eu vou falar para vocês sobre a saúde energética, o ser humano e a linguagem do corpo, como as nossas emoções afetam as nossas doenças físicas. Bom, então aqui eu vou falar sobre emoções, tá? Então, a parte religiosa, a parte espiritual é o que vocês já fazem, a parte médica, ir no médico é o que vocês já fazem. Mas quando nós conseguimos entender a cura da causa das nossas emoções, né, que traz as doenças para o nosso corpo físico, podemos evitar ou ajudar no tratamento de algo que você já está indo lá no médico, já está tratando, né? E essa cura, ela trabalhando as emoções, com certeza a cura ela vai ser mais rápida. E para eu fazer esse vídeo, eu trouxe um livro, né, o qual tem várias doenças, tem mais de 100 doenças, e eu separei algumas doenças para estar trazendo aqui para vocês neste vídeo, para vocês poderem entender mais ou menos como trabalhar, tá, a cura da causa das doenças. Bom, esse livro aqui se chama Saúde Energética, o Ser Humano e a Linguagem do Corpo, tá? Ele é da autoria do terapeuta holístico e pesquisador Neto Benedito. Esse livro é meu, me ajuda muito até a trabalhar com os meus próprios pacientes aqui na clínica, e eu tracei algumas doenças aqui para estar passando para vocês entenderem um pouquinho. Então vamos lá. A primeira doença que eu peguei aqui, que muita gente, né, reclama, vai no médico, faz ressonância e às vezes não acha cura, fica aí anos e anos com dores, que é a bursite. O que é a bursite? Raiva reprimida, ódio do passado, desejo de explodir em alguém. Ou seja, quando a pessoa ela passou por alguma situação, seja lá, por exemplo, ela era adolescente e aconteceu algo com ela que ela ficou com muita raiva, ela guardou aquela raiva e naquele momento não veio, né, essa situação da bursite, mas com o tempo ela foi guardando essas emoções dessa raiva reprimida. Aí vem nessa doença que é a bursite. O ódio do passado, por isso que eu falei lá atrás, né? Então não é uma coisa do momento presente, é algo que a pessoa ela adquiriu lá no passado, em algum momento da vida dela, algo que aconteceu com certeza numa situação com alguém ou com pessoas que ela foi guardando e em algum momento explodiu em bursite, né? Aí ela tem o desejo, fica com aquele desejo de sempre querer explodir em alguém, aquela raiva reprimida. Então às vezes a pessoa, ela nem, em questão, ela nem tem culpa, mas pelo fato dela ter guardado aquela repressão, né? Isso pode trazer a bursite, né? Nessa pessoa. Hoje, como no caso da bursite, raiva reprimida, ódio do passado, no caso eu, Fernanda, aqui na clínica, né, como terapeuta, eu trabalho com o Theta Healing, né, ou a constelação familiar, que é trazer a cura, né, desse passado, principalmente o Theta Healing, desses traumas, né, que ficou lá no passado para curar a causa do momento presente. Beleza? Então, esse é o primeiro fator que eu trouxe, que é a bursite. Aí eu peguei aqui um outro que as pessoas, né, acham que não é doença, mas é doença, que é a celulite. Sim, gente, a celulite é uma doença, tá? Então, sim, na celulite nós temos o fator genético, família, tá? Nós temos, né, o fator hormonal, a mulher tem muito fator hormonal, mas quando é aquela celulite fininha, porque toda mulher tem a celulite pelo fator hormonal e até familiar, mas quando a celulite ela vira aquele processo inflamatório que chega a doer, aí sim é uma doença. E qual é a causa dessa doença? Ó, tá aqui. Ações incorretas nas bases da vida, medo de errar.
Sabe quando a pessoa ela quer fazer tudo certinho e às vezes não sai do jeito que ela quer, ela erra, né? Ou ela acha que errou e aí ela fica se culpando também, ela fica trazendo aquela autoculpa, principalmente no âmbito familiar, que o âmbito familiar são as nossas bases, que pega do nosso pé, né, até aqui a nossa perna, que é onde mais a gente tem o processo de celulite. Tem pessoas que têm o braço, tem pessoas que têm o abdômen, mas o processo mais, né, mais genético de pegar, de trazer inflamação é na perna. Por isso que traz as ações incorretas nas bases da vida. Então a pessoa ela tem tanto medo de errar, ela quer ser aquela pessoa tão perfeccionista que ela vai trazendo as inflamações emocionais para a parte da perna ou do glúteo dela. De tempos em tempos sofre ações sufocantes, tem medo de tudo, fica sufocado com tudo, não sabe como agir. Preocupação com coisas sem sentidos no hoje, às vezes no momento agora. Nossa, será que vai dar certo algo? Bom, hoje essa situação é importante, talvez a entrega, né, aquela entrega, bom, eu vou, né, fazer a minha parte, como eu falei, tem a parte, né, religião, tem a parte que vocês fazem da fé de vocês, mas também tem que fazer aquela entrega. Então, essa preocupação com coisas no sentido do hoje precisa ser melhorada, precisa ver se realmente essa preocupação, ela tá mesmo sendo positiva ou ela só tá trazendo uma doença física. Preocupações mentais sobre o amanhã. Pensar muito no amanhã também. Nossa, o que eu vou fazer amanhã? Como eu vou resolver aquele problema? Então, gente, às vezes é preciso a gente entregar mais, né? E deixar, aí sim, né? Trazer o lado espiritual, trazer, né? A parte da presença eu sou, né? Aquele Deus que a gente acredita, no qual a gente pede e faz as nossas entregas. Então, a celulite, né, é isso que eu falei para vocês, né, as bases, o medo de errar no hoje, o medo de errar no amanhã e ficar com muitas preocupações sufocantes de coisas que não tem tanto sentido, principalmente no hoje e no futuro, ok? Então, celulite, a gente já traçou que é uma doença, tá? Mediante ao que eu passei aqui para vocês. Bom, agora nós vamos para o outro caso que eu peguei aqui, que esse caso também afeta muitas pessoas, que é o intestino preso. O que é o intestino preso? São pensamentos presos, falta de compreensão. Gente, todo mundo, né, já ouviu falar aquela frase que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, eu hoje, Fernanda, eu tô estudando o curso de terapia ayurvédica, que é a medicina indiana. Então, uma pessoa que ela é dosha kapha, que é aquela pessoa que não é que é uma pessoa que ela é que ela tem um pouco mais de tecido no corpo, que ela não tem problema de intestino, essa pessoa geralmente ela não vai ter intestino preso, mas essa pessoa dosha kapha, se ela tiver o intestino preso, provavelmente ela tá sufocando os pensamentos dela com muitas coisas. E também falta de compreensão. A gente tem que compreender a nós mesmos, primeiramente, e compreender as coisas que acontecem ao nosso redor. Nem sempre a gente vai conseguir tudo que a gente quer da forma que a gente quer. Então precisamos melhorar os nossos pensamentos, né? Melhorar esse sufoco que a gente traz na nossa mente, no nosso chakra da pineal, para que o nosso intestino ele possa ter também um trabalho não sufocante, não ter esse intestino preso dentro do nosso corpo. Não falei do dosha pitta para quem conhece o Ayurveda, porque o dosha pitta tá ligado ao vata. E aí entra uma outra situação de Ayurveda, uma consulta, mas resumindo, vata já tem tendência de ter o intestino preso, então não pode ter os pensamentos presos, tem que soltar, tem que aliviar, tem que trazer as resoluções.
tá? E também tentar não ficar tendo aquelas incompreensões com situações do cotidiano. O dosha pitta, dependendo se a pessoa ela é mais vata pitta, pode ter, e o dosha kapha, ele já tem a tendência de ter um intestino normal, porém se o de um dosha kapha travar, aí sim ele tá com o pensamento dele totalmente parado e ele precisa soltar esse pensamento, beleza? E aqui eu tracei, deixa eu ver aqui o que mais eu tracei para vocês. Ah, tá. Eu trouxe outra situação aqui que eu escuto muitas pessoas falarem, muitas pessoas sofrem com isso, que é a labirintite, tá? O que é a labirintite? Labirintite é o medo de não estar no controle, excesso de nervoso e enorme preocupação. Ver o que aconteceu em média 5 anos antes. Então tá aí, gente. Vocês perceberam que muitas das nossas doenças, como a bursite, né, vem de coisas que aconteceram lá atrás e a gente vai trazendo, vai talvez carregando isso nas costas e a gente não vai trazendo realmente a cura da causa, não cura essas emoções e aí depois vem nessas doenças. Então, ó, a labirintite é aquela pessoa que tem medo de não estar no controle, ela tem que sempre estar controlando tudo. Ela é uma pessoa controladora, então ela tem que curar a causa da causa e controlar, tá? Esse medo de ter que trazer tudo, que ela tem que fazer daquele jeito, tem que ser daquele jeito e tem que ser do jeito dela. Excesso de nervoso também traz a labirintite, aquela pessoa que é muito nervosa, que vive nervosa com tudo, que acha que nada vai dar certo, e enorme preocupação, e aí ver o que aconteceu em média 5 anos atrás. Então, alguma coisa ali há 5 anos atrás aconteceu, que a pessoa ela não conseguiu curar a causa da causa do emocional, né? E aí essa preocupação ela vem nessa somatização física que é a labirintite. Aqui também fala de injustiças na vida, frustração e decepção. Aí cada um, né, tem aí um histórico de vida que vai saber. E a labirintite também, gente, é a mediunidade mal trabalhada. Aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior, né, que pode ser chamada de uma sensibilidade, de uma mediunidade, que aí entra no lado espiritual, que aí é uma outra parte, mas preciso passar para vocês, porque a mediunidade, a sensibilidade também traz a labirintite. Beleza? Ótimo. Aí eu tenho mais 2 aqui para passar para vocês, que aí eu trouxe aqui a lombar. Gente, eu também tenho muitas pessoas que vêm aqui no consultório que falam que tem muita dor na lombar. O que é a dor na lombar? É insatisfação. Aquela pessoa que passou por alguma situação na vida e que ela está totalmente insatisfeita. Então aquilo desce tudo e para aqui e fica com aquela dor. Então a pessoa tem que curar a causa da causa. Como, Fernanda? Tem que fazer terapia, tem que achar, né, a causa dessa insatisfação. Ah, Fernanda, mas eu não consigo sozinha. Vai ter que procurar um terapeuta, vai precisar de uma ajuda, ou, sim, eu sei qual é a insatisfação que eu tenho. Pode ser né, em âmbito familiar, pode ser porque não fez a faculdade que gostaria, não está trabalhando no que gostaria, enfim, existem vários fatores de insatisfação. Então, precisa, né, curar essa insatisfação para poder tirar essa dor, curar a causa da causa dessa insatisfação, para tirar essa liberação de dor na lombar. E também grande desfeita. Por algum motivo, em algum momento da vida, né, passou por uma grande desfeita, ficou com aquela energia ali reprimida, com aquela situação, nossa, aquilo aconteceu comigo, e a pessoa vai trazendo, sabe aquele império, nossa, aquilo aconteceu comigo, e aí vai parando, somatizando, e se não curar a causa da causa, a dor vai aumentar cada vez mais. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz ressonância, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a minha dor não passa, eu já tomei um monte de remédio. Então, para pensar nas suas insatisfações e nas grandes ou na grande desfeita que aconteceu na sua vida em algum momento. Ok? E para terminar, eu tracei uma situação que acontece com muita
muitas pessoas, isso num âmbito geral, que é a obesidade. A obesidade é uma doença, né, que precisa também ser tratada. E aqui eu vou passar, né, o fator emocional da obesidade. Então, o que vem a ser a obesidade? A obesidade não recebeu a atenção necessária e houve falta de afeto direto ou indireto. Bom, vamos já para vocês entenderem. Sabe quando aquela criança, ela já é muito obesa desde criança, já tem problema de obesidade? Então, será que essa criança, ela teve um afeto materno quando ela estava no ventre da mãe? Será que essa gestação da mãe, ela foi planejada ou ela veio de uma forma não planejada e não teve afeto suficiente? Isso eu tô falando já de um fator criança, né? Que não recebeu a atenção necessária e houve falta de afeto direto ou indireto. Aí foi crescendo, né? Essa criança, por exemplo, ela não teve o afeto, né, de papai e mamãe necessários, aí ela foi crescendo e ela foi trazendo essa obesidade. Então, essa criança, né, ou esse adolescente, ou até esse adulto, ele precisa curar a causa da causa, né? Se ele já sabe que ele não teve, né, um afeto, né, da parte talvez papai e mamãe, e ele direto ou indireto, e ele não recebeu a atenção necessária, precisa curar a causa da causa. Aí tem a obesidade, que é a gordura localizada na barriga, né, que principalmente acontece com os homens mais, né, que os homens eles adquirem. Né, vamos falar, o pessoal fala é a cerveja, né? Tá, pode até ter um fator físico aí, né? Mas também tem um fator energético. E o que seria, né, essa gordura localizada na barriga? Rejeição, quebra de mimo, falta de atenção e afeto. Então a gordura, gente, num geral, ela tá ligada com o afeto, ela tá ligada com o amor que a pessoa não recebeu, né, em algum momento da vida dela, seja na gestação, seja quando criança, seja quando adolescente ou até na fase adulta. E a obesidade para emagrecer, tirar os medos sufocantes e superar os desaforos. Aqui, né, lembra da celulite, que é aquele sufoco, né? Então, sufocou, a gente sufoca aqueles medos, a gente sufoca aquelas coisas que a gente às vezes quer soltar para fora, mas a gente não solta, fica guardando, vem a inflamação, né, da celulite. E não muito fora, né? Porque a obesidade, quando a gente engorda, também a tendência é aumentar a celulite. Então, a obesidade para emagrecer é tirar os medos sufocantes. Sabe aquele medo de tudo? Aquele medo que chega a sufocar? Nossa, eu tenho medo de fazer aquilo porque pode acontecer aquilo. Ai, mas aquilo eu também tenho medo porque pode. A pessoa vive num constante medo que sufoca. Aí ela vai soltar na obesidade, ela vai soltar no corpo físico em gordura. E superar os desaforos. Em algum momento, né, a pessoa, ela foi magoada, ela recebeu uma mágoa, ela ficou ali com aquela energia estagnada, ela não perdoou aquela situação e ela não vai conseguir, né, energeticamente, emocionalmente trazer. Então, gente, eu tracei essas doenças aqui para vocês. E se a gente for analisar, uma doença tá ligada à outra. Medo, raiva, incerteza, inconformação, a preocupação com o momento presente muito exagerada ou a preocupação exagerada com o futuro. Então, realmente a gente precisa tomar cuidado, né, com os nossos pensamentos, tá? Porque se a gente pensar muito negativo e achar que não vai dar certo, a gente vai trazendo somatizações. A gente tem que curar a causa da causa de muitas situações que aconteceram nas nossas vidas, seja com família, seja com relacionamento, seja com papai e mamãe, enfim, a gente tem que trazer a cura da causa para a gente poder curar essas emoções. Curando essas emoções, a gente vai estar curando muitas situações que a gente traz no nosso corpo físico, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, esse livro, gente, ele tem muitas doenças, tá? Então, ele é um livro bem extenso
que é a linguagem do corpo. É muito interessante. Eu, Fernanda, eu sempre, né, o meu paciente vem aqui, ele fala, Fernanda, eu tô com essa situação. Então, na parte física, talvez ele já tá procurando um médico, ele vem na parte, né, terapêutica, e aí eu já vou passar pro meu paciente, né, o que as emoções dele, o que ele precisa curar emocionalmente, a cura da causa, para ele poder trazer essa cura da parte física pelo emocional. Quero agradecer mais uma vez, tá, a todos. Não esqueçam, tá, para quem não me segue, vai lá, me segue, deixe seu like, deixe lá o seu like legalzinho, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem deixar aí nos comentários, eu irei responder. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus, paz e luz, namastê e até o próximo, gente. Gratidão!